somos fermento na massa, nós somos a luz do mundo, refletindo o sol da graça. Vamos cantar, é bom viver e despertar pra conviver, dar mais calor, fazer brilhar o sol do amor no amanhecer. Nós somos o sal da terra, nós somos fermento na massa, nós somos a luz do mundo, refletindo o sol da graça. Vamos cantar. A cada dia nasce um novo sol. Assim renasce em nós e para nós a misericórdia de Deus a cada dia. E é com esta alegria que aqui estamos para celebrar a Deus. Como é bom, meu irmão e minha irmã, estar com você para celebrar culto a Deus. E assim celebramos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Assim nos diz o salmista: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O socorro vem de Deus que fez o céu e a terra. Deus que vem ao nosso encontro, a nos socorrer, a nos ajudar. Ouve-nos em nossas angústias, em todas as situações de nossa vida, de dor, de lamento, de morte. Nos últimos dias estamos envoltos de tantos acontecimentos, como terremotos, enchentes, secas, violência, e isto tem nos angustiado. Assim, perante Deus, compartilhamos palavras do Salmo 61. Ó Deus, ouve o meu grito de angústia, escuta a minha oração. No meu desespero, longe do meu lar, eu te chamo pedindo ajuda. Põe-me em segurança numa rocha bem alta, pois tu és o meu protetor, o meu forte defensor. Eu te peço que me deixes viver no teu templo toda a minha vida, para ficar protegido debaixo das tuas asas. Ó Deus, tu ouviste as minhas promessas e me destes as bênçãos que pertencem aos que te temem. Assim, eu sempre te cantarei louvores em todos os dias. Te darei o que tiver prometido. Irmãos e irmãs, a Deus que cumpre suas promessas para conosco, oremos. Senhor Deus, te agradecemos por este dia de vida e por podermos nos reunir contigo. Que o teu agir amoroso em Jesus Cristo em nosso favor nos alcance, mais uma vez tocando o nosso coração, transformando o nosso viver. Permita que nossos compromissos contigo assumam sempre mais contornos de vida digna e que ao natural implodam os descompromissos que insistem em marcar nosso viver. Que o nosso sim seja sim, um sim em resposta à tua fidelidade para conosco. Por Jesus Cristo. Amém. Deus é meu amparo e fortaleza. Canto 155.
irmãos e irmãs, o evangelho deste domingo é do evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 21 a 37. É Jesus quem está falando. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não mate. Quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão já será julgado. Quem disser ao seu irmão: você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a oferta a Deus. Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, entre em acordo com essa pessoa enquanto ainda é tempo, antes de chegarem lá. Porque depois de chegarem ao tribunal, você será entregue ao juiz. O juiz o entregará ao carcereiro e você será jogado na cadeia. Eu afirmo a você que isto é verdade. Você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Mas eu lhes digo: quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue-o fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Se a sua mão direita faz com que você peque, corte-a e jogue-a fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Foi dito também: quem mandar a sua esposa embora deverá dar a ela um documento de divórcio. Mas eu lhes digo: todo homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, será culpado de fazer com que ela se torne adúltera, se ela casar de novo. E o homem que casar com ela também cometerá adultério. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não quebre a sua promessa, mas cumpra o que você jurou ao Senhor que ia fazer. Mas eu lhes digo: não jurem de jeito nenhum. Não jurem pelo céu, pois é o trono de Deus, nem pela terra, pois é o estrado onde ele descansa os seus pés, nem por Jerusalém, pois é a cidade do grande rei. Não jurem nem mesmo pela sua cabeça, pois vocês não podem fazer com que um só fio dos seus cabelos fique branco ou preto. Que o sim de vocês seja sim, e o não, não. Pois qualquer coisa a mais que disserem, vem do maligno. Meus irmãos e minhas irmãs, um longo texto. Palavras de Jesus, palavras de orientação de Jesus que orientam a nossa vida de fé. E o que nós ouvimos são palavras de Jesus no Sermão do Monte. E no Sermão do Monte, vocês bem sabem, é no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. No Sermão do Monte, Jesus fala, ensina, exorta as pessoas sobre a correta relação entre as pessoas, com Deus e também com as coisas neste mundo. E quanto ao correto comportamento em relação ao próximo, Jesus no Sermão do Monte exemplifica em 3 ações bem concretas, que sempre iniciam da seguinte forma: vocês ouviram o que foi dito, e aí Jesus vai dizer: mas eu lhes digo. E o que segue a isso, mas o que eu lhes digo, é o agir que Jesus espera de seus ouvintes. É o que Jesus espera de nós, prezada comunidade, de nós que dizemos: sim, Jesus é meu Senhor e Salvador.
E o que é que Jesus está nos dizendo hoje? Nos diz que seu quinto mandamento de Deus diz: não mate. Nós temos que lembrar também que devemos ter um compromisso em favor da vida. Assim sendo, temos que cuidar dos nossos sentimentos, cuidar de nossas palavras, também cuidar de nosso pensamento em relação às outras pessoas. Ainda nessa semana eu li sobre o sentimento de ódio presente tristemente no coração de muitas pessoas em nossa sociedade atual. O sentimento de ódio, esse sentimento ou um pensamento de ódio faz mal. Faz mal tanto para quem sente isso, como também faz mal para a convivência, porque leva a desejarmos isso de maneira desrespeitosa, por vezes com outras pessoas. Nós despejamos esse sentimento de ódio em cima ou diante de outras pessoas. E Jesus, ao afirmar o não matar, ele afirma, só que ele vai à raiz, ele vai ao fundo, e ele exorta também para não ficar com raiva. E assim Jesus bem relaciona este mandamento com o oitavo mandamento. E vocês lembram qual é o oitavo mandamento? Não levante falso testemunho contra o teu próximo, ou não fale mentiras a respeito do teu próximo. Depende da versão da Bíblia na qual você vai ler o mandamento. E hoje eu percebo que pessoas, lamentavelmente, por vezes, facilmente, entram na onda e dizem sim para inverdades. Compartilham mentiras e imagens que difamam, que desfazem outras pessoas. Nós matamos pessoas com calúnias, propagando ódio, dando voz à violência. E aí talvez seja bom, meus irmãos e minhas irmãs, lembrar de como o reformador Martim Lutero, de maneira bem sábia, explica o oitavo mandamento. Lá no Catecismo Menor, nós podemos ler e ele escreve o seguinte: devemos temer e amar a Deus. Sim, sempre. Temer e amar a Deus. E por isso, não enganar o nosso próximo com falsidade, traí-lo, caluniá-lo, ou fazer acusação falsa contra ele. Mas devemos desculpá-lo, falar bem dele e interpretar tudo da melhor maneira possível. Não caluniar, não fazer falsa acusação, desculpar, interpretar da melhor maneira possível. Para nós, você e eu, filhos e filhas de Deus, para nós que dizemos sim para o senhorio de Deus em nossas vidas, para nós que vivemos a partir do primeiro mandamento, eu sou o Senhor teu Deus, você não deve ter outros deuses além de mim. Para nós, Jesus diz que devemos ter atitudes e comportamentos que enfatizam e buscam o reconciliar-se, ao invés de alimentar sentimentos de ira, de ódio. Devemos perdoar, isto é, doar perdão, bem interpretar, bem entender, dialogar, e não levianamente julgar ou condenar ao nosso próximo. E isso faz toda a diferença no sermos pessoas cristãs. É isto que faz toda a diferença em nossa vida. E o que mais Jesus nos diz hoje? Ele diz também: quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la já cometeu adultério em seu coração. Mais uma vez, Jesus relaciona dois mandamentos. O sexto mandamento, não cometa adultério, com o 10º mandamento, não cobice.
não deseje a esposa ou o marido do seu próximo, nem as pessoas que trabalham com eles, nem coisa alguma que lhes pertença. E novamente aqui eu quero citar o sábio Lutero, que no Catecismo Menor escreve e explica o significado desse 10º mandamento, dizendo: devemos temer e amar de Deus, devemos temer e amar a Deus, e por isso não seduzir, desviar ou afastar a esposa ou o marido do próximo, nem as pessoas que trabalham com eles, mas devemos aconselhá-los para que fiquem bem e cumpram o seu dever. Casais, esposas, maridos que estão aqui me ouvindo, vocês disseram sim um para o outro. Que este sim seja um sim fiel, um sim que não precisa de outras juras, além das juras de amor. E é sobre isso que Jesus, o nosso Senhor e Salvador, também nos fala hoje. Sobre o não jurar. O não jurar não é um dos 10 mandamentos. Contudo, se a gente que conhece os 10 mandamentos pensar um pouco, rebuscarmos lá na nossa memória, nós vamos perceber que o não jurar tem a ver com o 2º mandamento. Não abuse do nome do Senhor teu Deus, porque Ele não considerará inocente quem abusar de seu santo nome. E sobre esse mandamento, Lutero escreve o seguinte: significa que devemos temer e amar a Deus, e por isso, em seu nome não amaldiçoar, jurar, praticar a magia, mentir ou enganar, mas devemos pedir a sua ajuda em todas as necessidades, orar, louvar e agradecer. Deus fez promessas, Deus cumpriu, Deus cumpre suas promessas. Contudo, Deus não jurou. Suas promessas foram o seu sim. E quando Deus diz sim, isto é para sempre, porque o nosso Deus é fiel. E nós, como é conosco? Somos nós fiéis ao sim que dizemos? Lembrem comigo, quando foi que já dissemos sim diante de irmãos e irmãs e diante de Deus? Por exemplo, no batismo, como pai, mãe, padrinhos ou madrinhas, nós dissemos sim. Que é com fé que trouxemos criança para ser batizada. Dissemos sim para o compromisso de instruir, orientar, ser exemplo, bom exemplo na educação cristã, na vivência da fé, para a criança que Deus acolheu fielmente com o seu sim no batismo. Dissemos sim. Como assumimos este sim? Ou, quando jovens, meus irmãos e minhas irmãs, na confirmação ou na crisma, nós dissemos sim para viver o batismo, sim para viver como filhos e filhas de Deus, sim para vivermos conforme a sua vontade e na sua presença. Um Deus que em Cristo Jesus nos ama a tal ponto de que nada pode nos separar de seu amor por nós. Temos bem vivido esse sim? E para os casados, quando da bênção matrimonial, dissemos sim para a pessoa amada. E para viver o casamento, vejam bem, para viver o casamento também sob a boa vontade de Deus. Enfim, a pergunta que se faz para todos nós hoje é a seguinte: como estamos diante do sim de vivermos a boa vontade de Deus, revelada em Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador? E perceba bem, meu irmão e minha irmã, quando Jesus diz, mas eu lhes digo, Ele não está se referindo aos outros, mas sim a você, a mim, a nós.
Não olhe primeiro para as outras pessoas. Olhe para você. Reflita sobre os seus pensamentos, sobre o seu agir, sobre as suas atitudes. Elas correspondem a uma pessoa que tenha Jesus como Senhor e Salvador? Jesus nos encoraja. Jesus nos encoraja a dar uma olhada em nossa prática de vida. Não precisamos jurar, mas precisamos conciliar nossas palavras e nossas ações. E que as nossas palavras e as nossas ações, que o nosso viver, sejam orientados unicamente pela boa vontade de Deus. Que o sim de vocês seja sim e o não, um não. Eu desejo, prezada comunidade, que todos nós acolhamos e sigamos as instruções de Jesus. Eu estou convencido de que essas palavras de Jesus são o fundamento para um bom e sadio relacionamento entre as pessoas, entre nós, na sociedade, para que haja sempre mais confiança, paz, alegria, respeito e amor entre nós. Que assim possa ser. Amém. Temos alguns bons convites a fazer a cada um e uma de vocês. Convite para as nossas celebrações. Segue os cultos presenciais na quarta e nos domingos. No domingo nós sempre podemos chegar à sua casa, mas temos convites especiais para este mês ainda. No dia 26, que é o quarto domingo do mês, teremos também culto de noite às 19 horas, culto de Tomé. E no dia 28 de fevereiro, que é a primeira terça-feira dentro do período da quaresma, e aí toda terça-feira, no tempo da quaresma, nós teremos celebrações penitenciais, um momento de olhar para a sua própria vida. E o tema de todas as meditações penitenciais este ano será conduzido pela palavra lágrima. Então convidamos para as celebrações penitenciais, sempre nas terças-feiras, aqui nesse espaço da igreja, às 7 horas da manhã. E hoje, de maneira especial também, nós que temos acompanhado, você e eu, com toda certeza, as consequências do terremoto na Turquia e na Síria. Mais de 22 mil pessoas perderam a vida. Quantas famílias desestruturadas, quantas estão sem casa, sem moradia, ao relento, precisando de ajuda, de cuidado. E a nossa igreja tem uma campanha, iniciou uma campanha de solidariedade e oração. Então nós vamos nos unir em oração pelas pessoas que sofrem as consequências do terremoto, mas também queremos demonstrar a nossa solidariedade fazendo a nossa doação, a nossa destinação em prol, as nossas ofertas então em prol das pessoas que necessitam da sua ajuda.
E a este Deus que nos acompanha, a Ele nos achegamos em oração. Senhor, nosso bom Deus de amor e justiça, a Ti nós nos achegamos e agradecemos por esta celebração, onde nós, como Teus filhos e filhas, ouvimos o Teu falar. Dá que a Tua palavra e a Tua vontade sejam assumidas por nós. Dá que possamos ter bom discernimento e a sabedoria para valorizar o viver mais do que o ter. Dá, Senhor, que nos momentos de dificuldades, nos momentos de angústia, possamos expressar nossos sentimentos e clamar a Ti, buscando por alívio, ajuda e orientação. Assim, clamamos pelas milhares de pessoas que sofrem as consequências dos terremotos na Turquia e na Síria. Pedimos também, ó Senhor, pelas pessoas que sofrem devido às chuvas torrenciais em nosso país, bem como com as que sofrem pela longa estiagem. Tua criação geme por Tua misericórdia. Como a água sacia a nossa sede e refresca o nosso corpo, assim reanima-nos, Senhor, por Teu Santo Espírito, para que diariamente possamos nos tornar um sinal de reconciliação, solidariedade e paz para o mundo, especialmente em meio a tantas desavenças, desentendimentos e a busca por interesses próprios, em detrimento da vida digna e dignificada. Estejas Tu, querido Deus, nos fortalecendo a fé, o ânimo e a esperança, para superarmos as dificuldades de nosso dia a dia. Acompanhe-nos em nosso trabalho, em nossa família, em nosso lazer, em nosso lar. Restabeleça a saúde das pessoas doentes, fica com as pessoas que cuidam de enfermos, para que tenham paciência e hajam com amor. Abençoe-nos, guia-nos, Senhor, com Tua mão protetora pelas veredas da justiça e do Teu amor. É o que te pedimos em nome de Teu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo, que assim nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que o Senhor nosso Deus, o nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a sua paz. Amém. E que Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e abençoados. E é neste desejo que nós também deixamos o nosso abraço carinhoso.